da imaginação. O que acontece com quem diz eu que escrevo, o STF eu faço críticas frequentemente a decisões do STF. Eu tô aqui, tá tudo bem. Não foi isso que eu disse. Eu duvido você passar a live do argentino no seu canal. Porque eu não faria rebater, isso. vai. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Isso tudo depende da aprovação. Ou seja, tá pior hoje. O presidente não faz Ou nada. seja, era o que estava sendo isso previsto. são hoje, Paulo. Não dá pra se reunir numa esquina no bar hoje. Isso foi descartado. Calma aí, para concluir meu raciocínio também, só um instantinho. Isso tudo daí foi descartado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nada disso foi verificado. Agora, se você quiser, eu cito diversos atropelos que o Alexandre de Moraes fez com relação, né, à nossa liberdade de expressão. A começar essa decisão do STF de 2 semanas atrás, né, dando um novo modelo de censura, onde eles simplesmente atropelaram o Congresso. Né? O presidente Bolsonaro joga nas 4 linhas. Se fosse essa a medida a tomar, ele mandaria para o Conselho da República, depois para o Congresso e depois viria o decreto. O STF não, o STF ignora absolutamente tudo disso. O Barroso fala que o Congresso está demorando a legislar, então quem vai legislar somos nós do STF, e empurram, né, um novo modelo de censura que pode ser exportado para o mundo inteiro. E o Trump, que está querendo evitar isso daí, ainda é atacado. Veja que loucura, o medo do estado de sítio. Liberdade de imprensa você já não tem hoje. Já discutimos em detalhes, não vou me repetir aqui. Sim. Liberdade de expressão, 61% dos brasileiros têm medo de expressar as suas opiniões em rede social. Liberdade de reunião, certamente você não tem. O Alexandre, inclusive, tem a caneta para proibir determinadas manifestações. E as pessoas têm medo de a manifestações. Tem até ONG internacional. Presas. Tinha 200 pessoas na Paulista no domingo aqui, gente, com foto do Bolsonaro. Você tem policial federal infiltrado dentro de grupo de WhatsApp das pessoas, que a Gestapo quer ouvir o que as pessoas conversam. Você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal de quebrar em massa conversas de ordens de pessoas, e tem uma discussão até com a participação do André Mendonça no STF, muito boa a esse respeito, de pessoas que tiveram contato com investigados, sem precisar de autorização judicial. Então, na prática, Demori, o que eu quero dizer a você é que nós já vivemos uma situação muito pior do que a prevista dentro do estado de sítio, com a diferença: o estado de sítio é decretado por um presidente da República com aprovação e com prazo do Congresso Nacional. Nós temos um estado de sítio decretado pelo Alexandre de Moraes desde 2019, que não tem fim. É por isso que a gente está na situação que a gente está, pô. Você está preocupado com o estado de sítio só do Bolsonaro? Não, só pelo contraponto do, como a gente falou, né? O Eduardo e o Paulo defendem, tem uma visão sobre... Não, só trazer... Eu ainda estava na fase da pergunta, e eu ainda vou refazer essa pergunta minha de novo, de uma outra forma, tá? Porque o Paulo, eu conheço o Paulo, já conversamos muito, já debatemos muito, ele joga pra você, porque depois eles usam cortes de internet, que é uma forma de desqualificar eu sabia que você a pessoa. Não, eu sei, Paulo. Tudo bem. Eu vou fazer a pergunta de uma maneira mais simples, porque talvez eu tenha feito ela de uma maneira um pouco complicada. A questão é a seguinte: tivesse sido adotado alguma dessas medidas que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que tinha cogitado, né? Se no dia seguinte, né, ou uma semana depois, ou alguns meses depois, uma pessoa como eu, um jornalista como eu, o Demori, ou qualquer outra pessoa que dissesse que aquilo era um golpe, o que aconteceria com essa pessoa, né? Se ela poderia continuar dizendo e acusando aquilo de ser um golpe. O que aconteceria com essa pessoa? Ela teria a sua liberdade de expressão garantida? Absolutamente? Absolutamente nada. Sei. Diogo, absolutamente nada. Assim como várias pessoas disseram, né, que em 2016 houve um golpe, né, se referindo ao impeachment da Dilma Rousseff, e o Bolsonaro não falou nada, mesmo tendo votado a favor do impeachment. O Bolsonaro não é um ditador. Vocês tentam pintar essa imagem de uma pessoa que durante 4 anos foi chefe supremo das Forças Armadas e não tomou absolutamente nenhuma conduta nesse sentido. O que me causa estranheza é que a gente debate tanto essa questão, vindo algumas pessoas a tratar como se fosse um golpe, e olhando para trás, a Dilma fez a mesma coisa. A Dilma debateu essa questão, e o general Vilas Boas colocou no livro dele que não foi adiante, porque àquele tempo, né, os líderes militares tinham mais respeito, e ele segurou
essa onda aí da Dilma Rousseff. O Bolsonaro recebeu propostas, debateu, cogitou, e aí vocês estão falando de golpe, uma coisa que nem se iniciou a execução, que tecnicamente, né, levada ao pé do juridiquês, não teve nem o primeiro ato executório, e ainda que se tivesse ocorrido, seria algo constitucional, que dependeria do apoio do Congresso. Então, meu Deus do céu, é uma loucura querer pintar isso. Acabei de falar de um presidente que não fechou nenhuma imprensa, o Moraes fechou. Eduardo... Um presidente que permitiu o livre funcionamento do Congresso, o STF atropelou. A gente não votou a 2630, né, o PL da censura, mas o STF, né, o Barroso, disse que o Congresso está demorando, então a gente vai regulamentar aqui as Big Techs. Então isso tudo é que me causa estranheza. Não o presidente chegar e cogitar, receber inputs, né, receber ideias e resolveu não acatar nenhuma delas. O Bolsonaro, vocês estão deixando claro que é uma pessoa altamente democrática, é um estadista. Eduardo, não, quem acontece, Diogo, não, se só para que o STF deu um golpe. Eduardo, o que acontece? Você disser. Você está perguntando se houvesse o estado de sítio e o Bolsonaro decretasse o estado de sítio, o que aconteceria se as pessoas dissessem que ele deu um golpe? Eu te pergunto hoje, no caso concreto, em vez de a gente viver num mundo além da imaginação, o que acontece com quem diz eu faço críticas frequentemente a decisões do STF, eu tô aqui, tá tudo bem. Não, foi isso que eu disse. Eu duvido você passar a live do argentino no seu canal. Porque eu não faria isso. Vai rebatendo ponta a ponta. Eu não colocaria um argentino falando fake news sobre as eleições. Pois é, eu duvido você entrevistar o então desmente a fake news dele, acaba com a credibilidade dele. Já foi desmentido. Eduardo, fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta objetiva aqui. Traz aqui no Inteligência Limitada. Duvido. Só uma pergunta objetiva aqui. Só complementar a pergunta, depois a gente pode ir pro chat. Se não aconteceria nada com jornalistas num eventual novo governo do Bolsonaro, mesmo tendo perdido as eleições, eu queria saber por que a ABIN, dita assim, paralela, me monitorou desde 2019 até 2022. Minha localização, da minha família, onde eu ia, com quem eu me encontrava, meu telefone. Por que eu fui monitorado pela ABIN paralela? Eles queriam, eventualmente, num estado de sítio, me dar um presente, um prêmio? O que aconteceu? Não sei, mas o meu sigilo telemático tá quebrado desde 2022. O que aconteceu comigo? Sem nem processo. O meu foi sem decisão. O meu foi sem decisão judicial, Paulo, pela BIM paralela, por agentes que estavam contra a lei. Por que, Eduardo, que eu estava sendo monitorado enquanto jornalista? Eu não entendi. Calma aí, Demoli. Quem fez isso foi a BIM ou foi a BIM paralela? É a BIM paralela que o seu pai conhece muito bem. Por que eu fui monitorado enquanto jornalista? O que queriam saber sobre a minha vida e o que aconteceria com pessoas como eu? Todo respeito, você não é tão importante assim a ponto de colocar o foco em cima de você, Demônio. Se Bolsonaro quisesse fazer qualquer tipo de coisa contra a BIM paralela me monitorou porque Eduardo, ele poderia ter lançado mão desse abuso inteiro. Desqualificação pessoal não vai fatos que ninguém conhece. Opa, tem uma investigação da Polícia Federal com provas absolutas sobre o monitoramento. Tem uma investigação agora da Polícia Federal. Você está dizendo então que a Polícia Federal mentiu nessa investigação da BIM paralela e nada daquilo aconteceu. Federalmente o tempo federal, sempre os mesmos delegados é que tomam conta dessas investigações que são sempre abertas pelo Alexandre de Moraes. O log de informações do software. O log de informações. O Eduardo Bolsonaro, o cara que falou, use a sua criatividade para fechar a revista Oeste. Eduardo, o log de informações da First Mile. O log de informações do software israelense First Mile, que mostra o monitoramento contra mim. Desqualificação pessoal nesse momento não vai adiantar. Acho que a gente tá indo bem até o final, Eduardo. Não precisa. Deixa eu te perguntar de novo. Eu fui monitorado, segundo uma investigação da Polícia Federal e segundo declararam, próprios agentes da ABIN declararam em juízo que esse monitoramento aconteceu com várias pessoas. Eu fui uma delas, lá está o meu telefone, os lugares onde eu andei, com quem eu falei. Por que diabos o governo Bolsonaro estava monitorando jornalistas? Essa é uma pergunta bem simples. O First Mile foi comprado durante a gestão do Temer. Mas foi usado durante a gestão do seu pai. Pelo Ramagem, que inclusive falou que era um instrumento muito ruim, muito ineficaz, só faz geolocalização. Então, quando você abre ali uma geolocalização do Congresso, você vai pegar uns 30, 40 mil pessoas que estejam ali. Né? Então, não tem, né? Pessoa fulano de tal foi ou não foi. Gente, pelo amor de Deus, qual é o interesse que existia nisso daí? Qual foi o resultado disso? O que foi feito? Agora, a ABIN, ela levanta, né, informações de diversas pessoas.
Eu acho que o delegado Ramad é a pessoa mais apropriada para você fazer esse tipo de pergunta, Demônio. Agora, não tem nada de palpável. Por que estão colocando Carlos Bolsonaro em cima disso? Não tem nada a ver. Né? Pegaram ali umas conversas de assessora dele, sempre o Phishing Expedition, né? Igual fizeram com o Bolsonaro. Pegaram lá na casa dele o celular dele, falaram que ele estava fazendo falsificação de cartão de vacina. O presidente sempre falou que nunca tomou vacina nenhuma, né? E aí, depois, a partir disso daí, começa a surgir vários fatos. E vai se inventando narrativa em cima de narrativa, né? Coisa em cima de coisa. Se eu estava ali no Congresso, de repente eu também fui monitorado. De repente sabiam lá o georreferenciamento, onde é que estava o meu telefone. Caiu ali no georreferenciamento, de, sei lá, de um aparelho desse daí. Eu quero saber o seguinte, cadê a imprensa fechada? Cadê o jornalista calado? Cadê a facada? Cadê a tentativa de assassinato? Paulo, você é a favor que agências de inteligência monitorem jornalistas sem ordem judicial? Você é a favor ou contra isso? Depende do que você quer dizer com monitore. Porque não, monitoramento com software... Não, gente, tá comprovado o monitoramento. Não adianta vocês fazerem certos monitoramentos. Você sabe como funciona o First Mile? Você sabe como funciona o First Mile? Eu não, por isso que eu tô te perguntando. Então eu vou te explicar. É um software que você coloca o celular, o número específico de uma pessoa, não é assim que você joga uma rede. Você pega um número de uma pessoa, coloca lá e você monitora 24 horas por dia a localização dela para entender com quem que ela tá falando, com onde ela tá se encontrando, em que momento ela tá. Isso não pode ser feito sem autorização judicial, e isso comprovadamente foi feito no Brasil durante o governo Bolsonaro pela BIM. Você acha que isso é de coisa de um país democrático ou de um país ditatorial? Eu acho que se não há suspeita a seu respeito, você não deveria ser monitorado. Mas aí eu te faço uma pergunta. Perfeito. Então você não concorda. Deixa eu te dar a contrapartida dessa história. Porque eu acho que eu fiz uma concessão justa aqui a você. Deixa eu te dar uma contrapartida. O Rodrigo, eu não vou personalizar, eu vou pegar o caso do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino está desde 30 de dezembro de 2022, ou seja, há 2 anos e 8 meses, com o sigilo telemático, bancário e fiscal dele quebrado, sem sequer ter sido notificado pela justiça para poder apresentar uma defesa. Você concorda com isso, Demori? Eu fiz uma concessão do seu lado. Se não foi notificado, não concordo. Mas, veja, passou por uma autorização judicial. No meu caso, nem isso aconteceu. Mas a gente está dizendo que a autoridade judicial é o ditador. Bom, então, aí é a opinião de vocês. Se passou por uma ordem do ditador, do Bolsonaro, você está de acordo? Aí é a opinião de vocês. A gente está discutindo que não pode haver. Eu não reconheço a autoridade judicial do Alexandre de Moraes. Da mesma forma que você não deveria reconhecer a autoridade de um ditador Bolsonaro, caso ele existisse. Então não pode você justificar o ato do ditador com a vontade e a decisão dele próprio. Porque senão é loucura. Qualquer ato autorizado pelo Alexandre é justificado. Então eu fiz uma concessão justa aqui a você. Eu sou um amante da liberdade de imprensa, você me parece ser também. Eu sou contra qualquer monitoramento de jornalista, a não ser que ele seja suspeito de alguma atividade criminosa, por uma investigação policial, e sempre nos limites do que a justiça determina que precisa de autorização judicial ou não. Eu pergunto a você, e estou explicando o caso do Rodrigo Constantino, que não é nem o meu é idêntico, mas o Rodrigo Constantino até hoje, 2 anos e meio, ele não foi acusado de crime nenhum. Não houve nada. E eu estou falando não de monitoramento de onde ele está, porque o Alexandre também mandou ordem às redes sociais pedindo localização e outros dados. Eu estou falando do sigilo fiscal do sujeito, do sigilo bancário, do sigilo telemático. Ninguém quebrou o seu sigilo telemático. Sigilo telemático, para a audiência que não está entendendo o que é sigilo telemático dá autorização de ouvir o que você está conversando, com quem está conversando, os seus e-mails, os nudes que a tua namorada te manda por mensagem, o que quer que seja. É uma coisa muito mais violenta, Demori. Olha a preocupação que você está tendo com um hipotético regime de exceção do Bolsonaro, enquanto você, hoje, vê com naturalidade a perseguição de um colega jornalista. E isso é que eu faço um apelo aqui a vocês, gente, porque isso tem que ser um denominador comum entre nós. A gente não pode compactuar com esse tipo de coisa. Tudo que for errado, eu vou contra. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre na direita. Eu atacava Sérgio Moro, atacava o linguajar do Alexandre de Moraes. Eu criticava o Sérgio Moro enquanto a direita estava fazendo o balão dele na Avenida Paulista. Então eu peço uma concessão a vocês, Demori. Uma concessão de honestidade, uma concessão de que a gente precisa restabelecer a liberdade de expressão. Só isso. Não é muito para pedir. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança,
mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.